Deus quer curar os nossos corações doentes e nos chamar à conversão que nos salvará da morte. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre a vocação de Mateus, ou seja, sobre Jesus que o chama para ser o seu discípulo. Percebamos que Jesus chama um pecador público. Isso era algo difícil de ser aceito pelos mestres da lei e fariseus da época. Mas o que significa esta expressão pecador público? Significa que alguém era considerado publicamente pecador, pois todos conheciam a sua conduta de pecado. Então podemos nos perguntar, por que o evangelista relata o chamado de Levi, considerado pecador público pelo povo da época? Talvez a resposta esteja no último versículo que hoje lemos. Aprendam, pois, o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos e sim pecadores. Ou seja, o evangelista acha necessário esclarecer que o centro da missão do Messias é buscar o que estava perdido. Ele veio para os doentes e não para os sadios. Este é o reino que Jesus vem inaugurar e comunicar com a sua vida, morte e ressurreição. E para sermos partícipes e mais ainda, colaboradores na expansão desse reino, todos, sem exceção, somos convidados de uma maneira ternamente pessoal a romper com qualquer norma ou preconceito que deixe alguém de fora do âmbito desse reino. Se olharmos agora para Levi, cobrador de impostos, é sem dúvida uma das pessoas que na época de Jesus sofriam a exclusão. Não eram queridos pelo povo por causa de seu trabalho ganancioso. Eram considerados impuros por parte das autoridades religiosas judaicas e para o Império Romano não eram mais que um dos seus últimos degraus na escada da opressão que exerciam sobre o povo. Por essa razão, é escandaloso para os judeus e também para os discípulos de Jesus que ele chame Mateus para ser seu seguidor. Como se isso não bastasse, vai à sua casa e se senta à sua mesa. Se considerarmos a casa como símbolo da história da pessoa e partilharmos sua mesa, assim como a sua intimidade, podemos entender que o evangelista está mostrando que Jesus, quando chama Mateus, o faz dentro de sua própria história, com suas luzes e sombras. A resposta que Jesus dá aos fariseus revela seu conhecimento da vida de Mateus, que o faz merecedor de uma atenção privilegiada por parte dele. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Esta maneira de olhar que Jesus tem é, por assim dizê-lo, revolucionária, porque está carregada de compaixão e misericórdia. Por isso não julga nem condena o cobrador de impostos. Antes, é capaz, sendo conhecedor de sua fraqueza e também de seus erros, de convidá-lo para uma vida diferente, que brota da amizade com ele. O Evangelho de hoje nos diz que Jesus viu primeiro, referindo-se a Mateus, é vê-lo na sua situação cotidiana. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, mas o olhar de Jesus é capaz de ir além do que um simples olhar enxerga de um judeu cobrador de impostos. Ele reconhece em Mateus um filho muito querido de Deus, e isso é o que ele comunica primeiro para o cobrador de impostos. Seu olhar sobre Mateus está carregado da ternura e misericórdia de Deus Pai, que cura as feridas e perdoa os pecados, amando-o incondicionalmente. Mas Jesus continua e diz para ele: Segue-me. Abre-se diante de Mateus a possibilidade de um caminho novo, impensável até esse momento. É convidado a deixar de ser uma engrenagem do império opressor
para passar a ser íntimo colaborador na construção de um reino de liberdade, justiça e solidariedade. Deixemos que Jesus passe e nos olhe no nosso dia a dia e, como Mateus, tenhamos a coragem de acolher esse olhar e a proposta que dele brota. Sem dúvida, nossa vida passará a ser diferente e poderemos também ser parte desse círculo aberto, inclusivo e integrador de amigos e amigas de Jesus, que continuam lutando pela sua mesma paixão, o ser humano e a casa em que ele habita. Meu irmão e minha irmã, se você gostou da mensagem, da meditação de hoje e sabe o quão é bom poder diariamente refletir sobre a Palavra de Deus, peço que curta a esse vídeo no nosso canal do YouTube e, se puder, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam receber essa bênção, talvez em um momento de grande necessidade. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.